Olá, amigos, médicos do trabalho. Estamos com uma questão que tem uma relação muito forte com a ocorrência de hoje. Uma ocorrência triste. O incêndio que acabou de acontecer em uma fábrica que, por ironia, fábrica de fantasias, no carnaval. Este grande incêndio que aconteceu no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro, vitimou trabalhadores. Esta fábrica tem trabalho em turnos. Quer dizer, você tem trabalhadores que trabalham na madrugada, com a quebra do ritmo circadiano. Consequentemente, trabalhadores no momento do incêndio estavam cochilando, dormindo. Estas condições de trabalho acabam favorecendo acidentes de trabalho como o que aconteceu nesta manhã aqui no Rio de Janeiro. Repare bem, um incêndio de grandes proporções vitimou trabalhadores de uma fábrica. Esta questão é uma questão antiga, de provas. É um acidente de trabalho decorrente de múltiplos fatores. É verdade. Todo acidente de trabalho não tem um único culpado. Você tem uma sequência, múltiplos fatores concorrendo para o acidente de trabalho. Múltiplos fatores certamente concorreram para este incêndio de hoje. Mas vamos voltar à questão. Analise as alternativas e assinale a correta em relação à norma regulamentadora número 1. A norma regulamentadora número 1, até 2022, tratava apenas das disposições gerais. Era, e ainda é, a norma-mãe, que direciona as demais normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A partir de 2022, além das disposições gerais que vão nortear as outras normas regulamentadoras da Portaria 3.214, a NR1 passou também a compor o gerenciamento de riscos ocupacionais. Este gerenciamento de riscos ocupacionais, ele será tocado por um programa, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Este programa, exigido para as empresas, para as organizações, ele possui dois braços. Um braço é o inventário de riscos. Este inventário vai identificar, avaliar os riscos ocupacionais, físico, químico, biológico, os fatores ergonômicos, os riscos de acidentes e os riscos psicossociais. Muito bem. O outro braço é o plano de ação, com as medidas de proteção, com as medidas de prevenção.
bem, esta questão que envolve a NR1 serve para chamar a atenção. Essa questão caiu numa prova de medicina do trabalho da universidade, para residência médica em medicina do trabalho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Muito bem, a letra A diz o seguinte: o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, não exige relatório envolvendo o acidente de trabalho, análise das causas do acidente de trabalho é um requisito da NR20. Está errado. Quem exige a análise das causas de acidente de trabalho é a NR1. É o plano de ação. Está contido no PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. Qualquer acidente de trabalho, principalmente um acidente de grande porte, tem que ser realizada a análise de causas deste acidente, gente, com a participação do médico do trabalho. Não é coisa de engenharia do trabalho apenas, não. Nesta análise de causas de acidente, teremos a identificação dos fatores que contribuíram para o acidente. É uma perícia. Reavaliando os riscos e fazendo uma revisão dos processos de trabalho. Então, a análise de causa, que você, médico do trabalho, tem que conhecer bem, vai fazer uma perícia no sentido de verificar que fatores foram contributivos para o grave acidente de trabalho e tirar lições que possam implementar medidas corretivas para que outros acidentes não venham a acontecer. Além da análise de causas do acidente e, em seguida, a implementação de medidas corretivas, tem que haver documentação e registro. Documento formalmente elaborado para que você, médico do trabalho, responsável pelo PCMSO, os engenheiros, os higienistas também possam comunicar aos trabalhadores de novos eventos, medidas de correção, novas medidas de prevenção para que novos acidentes não venham a acontecer. É importante, após um acidente vultoso, que aconteça uma revisão no programa de gerenciamento de risco. Eu posso colocar para você sem medo de errar, com toda a clareza, o acidente de trabalho que aconteceu hoje na fábrica de fantasias para o carnaval, em Ramos, é decorrente de programas como o PGR de natureza cartorial, gente. É só papel. Não há uma fiscalização efetiva. Ninguém vai fiscalizar PGR, PCMSO apenas pelo E-Social. O problema é político, técnico. Tem que haver uma mudança efetiva no Ministério do Trabalho que possa fiscalizar e não deixar que possam fatores que já estão lá acontecendo
proporcionar um incêndio com vítimas, como aconteceu hoje. Não adianta colocar que não tem vítimas, porque tem sim. Estão internadas no Hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. A NR20, a opção A, está falando, nada tem a ver com a questão de um acidente de trabalho. Ela fala de inflamáveis, de combustíveis, mas a letra A está errada. A letra B, a NR1 trata apenas das disposições gerais e do gerenciamento de riscos ocupacionais, não sendo obrigatória a análise das causas de acidente de trabalho. Está errado. Já falei que a análise de causas de acidente de trabalho é de caráter obrigatório, é documento legal, que vai fazer parte do plano de ação, lá no programa de gerenciamento de risco, ok? A resposta certa é a letra C. A empresa, por determinação da NR1, deve realizar uma análise detalhada das causas do acidente, incluindo a revisão dos processos de trabalho e uma reavaliação dos riscos ocupacionais. É fundamental tirar lições. Várias lições tiramos da pandemia da Covid-19. Hoje, na minha mesa de trabalho, tem isso aqui, tem álcool gel. No passado não existia. De onde nós tiramos esta lição? A Covid, não é? Então, um grande incêndio como este que aconteceu hoje, nós teremos que tirar lições, substituir processos de trabalho. É um absurdo, não é? Que lá nos barracões das escolas de samba, lá na cidade do samba, construída pelo governo, pela prefeitura do Rio de Janeiro, que tenha inflamáveis, combustíveis, tintas, tecidos, material de extremo risco para incêndios, sem o devido cuidado. Eu não estou dizendo que não tenha. Eu, quando dirigi a Fundacentro do Rio de Janeiro, estive lá e conversei com a direção da Liga das Escolas de Samba no sentido de que fosse feito todo um arcabouço de proteção, de programas que pudessem evitar acidentes como esse que aconteceu, que não foi na cidade do samba, mas que fez com que várias escolas de samba não tenham fantasias para este carnaval, porque o incêndio estava acontecendo numa fábrica de fantasias. Perfeito? Nós devemos ter muito cuidado. Programa de gerenciamento de risco, PCMSO, não pode ser feito psicografado, não pode ser feito na vergonheira que é, de qualquer maneira. O profissional tem que ir lá no local, conhecer os processos de trabalho, conhecer os riscos ocupacionais, para que as medidas preventivas e os exames médicos tenham direção, para que as doenças não possam acontecer e para que incêndios como este que aconteceu hoje não venha a acontecer novamente. Ok? Para quem vai fazer a prova da ANANT, entre no site, nós temos diversos cursos, online à disposição. Você tem que fazer a inscrição também para o revisaço presencial, que vai acontecer 3 dias antes da prova que vai acontecer em setembro. Ainda não saiu o edital. A prova deve acontecer no dia 30 de setembro. E nós teremos um revisaço presencial nos dias 27, 28 e 29 de setembro, na cidade de Goiânia. Ok? Um abraço. Muito obrigado.